Voltando ao debate do projeto de lei 2150, presidente e colegas parlamentares, o que eu quero aqui é prestar contas do trabalho, dizer do conteúdo do substitutivo 3 que vem a plenário para votação, de modo que não só os colegas parlamentares, mas que todos que nos acompanham possam compreender as alterações que foram conquistadas, que foram construídas e, portanto, o contexto em que nós estaremos votando o projeto de lei 2150, através do substitutivo, que foi o resultado desse processo de contratação. Duas considerações importantes. De nada vai adiantar votarmos uma legislação sobre contratação se o Estado continuar tratando a contratação como algo permanente. A contratação no serviço público é temporária, é excepcional. Se o Estado continuar fazendo contratação para carreiras que são permanentes, novamente terá sim a sua conduta questionada e a sua conduta pode ser novamente declarada inconstitucional, porque é isso que o Tribunal de Justiça e o STF estão dizendo para Minas Gerais. Vocês não podem contratar de forma permanente aquilo que é excepcional. As carreiras da saúde não são excepcionais. O Estado não precisa dos profissionais da saúde de vez em quando, precisa todo dia. Portanto, é fundamental que haja uma política efetiva, concreta, de concursos e nomeações. Nós estamos no pior biênio de nomeações do último período na educação. Nós chegamos a pouco mais de 4.000 nomeações em 2 anos. Nós já chegamos a ter 15.000 nomeações na educação em um único ano. Então, o Estado precisa mudar a sua prática de fazer aquilo que é excepcional, algo permanente. Se não fizer isso, nenhuma lei de contratação se sustentará, porque dará um caráter permanente àquilo que é excepcional e àquilo que é temporário. Segunda questão, presidente, é a necessidade do Estado promover relações democráticas de trabalho. É preciso que o governo converse com seus trabalhadores. Eu não substituo o Sindiúte. Nenhum deputado substitui a entidade sindical. Nós temos papéis distintos e, por isso, o governo precisa estabelecer negociações e discussões com as entidades que representam os servidores, que são os trabalhadores. Isso é um processo fundamental e faço a segunda consideração, porque faltou isso no debate em relação à contratação. Vamos, então, ao conteúdo daquilo que nós tivemos a oportunidade de discutir. Fizemos o acompanhamento desde a Comissão de Administração Pública até o substitutivo na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E na comissão, após os debates internos aqui da Casa, e eu pelo bloco Democracia e Luta, designada para conduzir essa discussão, quero apresentar aos colegas parlamentares e aos servidores públicos aquilo que nós avançamos e que, portanto, nós conseguimos retirar os ataques aos servidores e colocar algumas garantias importantes no projeto de lei que nós votaremos daqui a pouco. A primeira está exatamente no artigo 1º, parágrafo 2º. O Poder Executivo dará prioridade à realização de concurso público para suprir insuficiência de pessoal. Essa é a regra. Não tinha no texto do governo menção a concurso público. O cargo tem que ser ocupado por concurso público e de forma excepcional e temporária é a contratação. Então, nós reforçamos a necessidade de uma política permanente de concursos públicos aqui em Minas Gerais. A outra questão que nós conseguimos acrescentar ou alterar, corrigir, está no artigo 11. Estou sendo didática porque os colegas podem acompanhar. Os servidores que estão nos acompanhando também podem ter uma visão geral do projeto. O texto anterior colocava como possibilidade a referência de remuneração do contratado ser a do efetivo. A forma como o texto estava possibilitava a prática de salários inferiores aos trabalhadores contratados. Isso nós conseguimos resolver, está exatamente no artigo 11 e no seu parágrafo 1º. O salário do contratado
É o salário da referência da carreira efetiva, exceto exatamente a carreira e as vantagens pessoais. A questão do direito ao IPSENG, assistência médica, hospitalar e odontológica, que os contratados perderiam com a revogação da Lei 18.185 e que nós garantimos no texto da lei, é o parágrafo único do artigo 12. Os contratados têm o direito, é facultado a eles o direito ao IPSENG. Lá no artigo 17, nós conseguimos corrigir uma questão importantíssima. O projeto do governo responsabilizava o trabalhador por erro no contrato. Ou seja, responsabilizava a parte mais frágil da relação por erros que não são cometidos pelo trabalhador, inclusive com desconto de salário. Nós corrigimos isso. A responsabilidade por erros na contratação é de quem contrata, não é do trabalhador. No artigo 20, aqui é a questão da educação, que eu quero explicar de uma forma demonstrando o nosso compromisso com a educação e a nossa responsabilidade com milhares de trabalhadores que são contratados temporariamente hoje no Estado. 50% da educação tem vínculo temporário. Bem, o tempo inteiro nós dissemos ao governo, a educação tem uma regra própria de contratação. As pessoas sequer são contratadas para o ano civil. A contratação, muitas vezes, acontece para o ano escolar. A nossa contratação na educação está vinculada ao ano escolar. E, portanto, não é possível colocar a educação em regras gerais de contratações que têm outras finalidades, outras trajetórias, outras funções que independem de ano letivo, de ano escolar. Discutimos isso muito. O governo nos apresentou muitas vezes a sua... como eu posso dizer, o que ele entendia como fragilidade em não ter nenhum amparo, nenhuma legislação que desse um guarda-chuva à contratação temporária, considerando que a Lei 18.135 foi declarada, 185, desculpa, inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, e a 10.254 declarada inconstitucional pelo STF, mesmo que a decisão ainda não tenha transitado em julgado. Com essa situação, nós discutimos e apresentamos ao governo as especificidades da educação. E aí eu quero ler de forma coletiva, se o presidente ainda me permite, algum tempo para concluir. O artigo 20 do que nós vamos votar agora está dizendo o seguinte: fica o poder público estadual autorizado a contratação excepcional por tempo determinado para o exercício das funções da educação básica que integram as carreiras previstas na Lei 15.293, de 5 de agosto de 2014. São 8 carreiras. Aqui estão, então, os auxiliares de serviço, as carreiras da Superintendência Regional de Ensino, os assistentes técnicos e analistas. Não disse os profissionais do magistério, porque os profissionais do magistério estão resguardados lá na Constituição, artigo 22. A contratação vai se dar pelo Estatuto do Magistério, conforme o governo já esclareceu, e, portanto, não está aqui no artigo 20. Para a realização de processos seletivos, aqui eu esclareço que a designação é um processo seletivo, porque a categoria começou a temer que o processo seletivo fosse alguma prova, algum mecanismo distinto daquele já praticado. Não será, e não será pelo texto que virá também na sequência. Adotará como diretriz a manutenção das regras utilizadas no processo de seleção realizado para o ano escolar de 2020. Nós levamos o tempo inteiro ao governo a discussão. As regras precisam continuar as mesmas, porque a contratação no Estado, ela tem critérios próprios, ela tem uma vida própria, e, portanto, não cabe em outra modalidade ou forma de contratação. Então, a designação para 2021, 2022 e assim sucessivamente, será na mesma dinâmica da qual já é praticada. Parágrafo único, e eu quero também explicar esse parágrafo porque ele é importante. Qual era o nosso temor? De que o balão, ou seja, a punição de 24 meses sem contratação, atingisse, sobretudo, as auxiliares de serviço, podendo, em 2022, ter mais de 30 mil auxiliares completamente desempregadas, sem poder ser contratadas pelo Estado. Pedimos muito que o Estado retirasse o balão, discutimos muito para que fosse retirado o balão.
O governo apresenta que a questão do balão é específico da contratação geral, então nós, nesse parágrafo único, estabelecemos uma questão específica para a educação, que é exatamente o poder público ser obrigado a fazer permanentemente processos de designação, de modo que a educação nunca caia na modalidade da punição de 24 meses, porque isso está vinculado a ficar muito tempo com um único processo seletivo que pode ser próprio de outras categorias, mas não é próprio da educação. Com isso, as questões específicas da educação estão preservadas, que é a atual forma, né, metodologia de contratação, que utiliza a listagem de concurso, que utiliza inscrição, que utiliza o tempo de serviço. Essas questões que já são praticadas na educação ficam preservadas, preservada a categoria da punição de 24 meses, e são as questões principais no caso da educação. E ainda há dúvidas em relação aos trabalhadores da saúde. Nós solicitamos, e o sindicato que representa os trabalhadores da Rede FEMIG vai se reunir amanhã de manhã, aqui na Assembleia Legislativa com representantes do governo, para ainda questões pendentes possam ser resolvidas respeitando a mobilização dos trabalhadores da saúde. Então, presidente, essa é a síntese. Me perdoe. Uma questão fundamental que nós retiramos do projeto original. O projeto original determinava que, para carreiras que o Estado considerasse obsoletas, fossem desvantajosas, pudessem ter contratação até serem extintas. Isso saiu do projeto. Não tem autorização para o Estado extinguir carreiras, que era um outro grande temor que nós tínhamos. Além do mais, qualquer demissão não pode ser imediata, como o projeto do governo queria, precisa ter comunicação prévia de 30 dias para o trabalhador. Então, este projeto que foi debatido, que foi discutido, que foi trazido à luz através dos questionamentos das entidades sindicais, nós buscamos resguardar o trabalhador, protegê-lo como a parte mais frágil dessa relação, mas, repito, sempre na defesa da realização de novos concursos públicos e nomeações por concurso. Então, são essas as considerações, presidente, em relação ao projeto de lei 2150. Presto contas ao bloco parlamentar que me designou para que pudesse conduzir essa discussão, aos demais colegas parlamentares, no contexto e no conjunto das questões do substitutivo número 3, e à categoria, e aos servidores que acompanham essa discussão, que estavam muito apreensivos, temerosos, com razão, porque o governo encaminhou um projeto sem discussão e tentou jogar na sociedade de que a responsabilidade pela suposta demissão seria da Assembleia. De forma alguma. O que nós, na Assembleia, não poderíamos era aprovar algo, na minha opinião, que trouxesse prejuízos, que transformasse o trabalhador num alvo de injustiças do próprio Estado. Então, nós cuidamos de proteger os trabalhadores o máximo, mas é fundamental. Se o Estado não estabelecer política de concurso, não mudar essa prática do que é excepcional, ele tornar permanente, ele sempre terá problemas, porque a regra no Estado é o concurso público, e por isso nós insistimos tanto para que estivesse no projeto de lei substitutivo que nós votaremos na sequência. Agradeço, presidente, a gentileza pelo tempo, para que nós pudéssemos colocar todo o conteúdo do projeto de forma clara. Tentei ser didática, de modo que todos que estão nos acompanhando compreendam a dinâmica deste projeto de lei, a responsabilidade nossa na defesa dos servidores, dos trabalhadores, e ainda eventuais questões relacionadas à saúde. Teremos uma reunião amanhã de manhã para que os trabalhadores da Rede FEMIG possam avançar nas questões que eles julgarem pertinentes. São essas as considerações, presidente.